E aí, galera curiosa, tudo beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje, a gente vai embarcar numa jornada simplesmente incrível no universo dos brinquedos. Vamos desenterrar juntos 10 curiosidades surpreendentes sobre a história dos brinquedos. Desde civilizações antigas até invenções que revolucionaram o século XX, descobrindo as origens inesperadas de passatempos que marcaram gerações. Preparem-se para descobrir como ideias simples se transformaram em ícones mundiais e como a necessidade de brincar impulsionou a engenhosidade através dos séculos. Vai ser uma aventura e tanto, e eu tô super animado para compartilhar tudo isso com vocês. E para começar nossa viagem no tempo, que tal falarmos de um brinquedo que é, literalmente, mais velho que andar para frente? Estou falando do peão. Pode parecer um brinquedo simples, né? Mas vocês sabiam que o peão é um dos brinquedos mais antigos do mundo? Arqueólogos encontraram exemplares datados de cerca de 3000 a.C., lá na Babilônia. Esses primeiros modelos eram feitos de argila e, muitas vezes, decorados com formas de animais e figuras humanas. Mesmo com toda a tecnologia que temos hoje, o peão ainda foi um dos brinquedos mais populares do século passado. E quem aí não se lembra da febre das Beyblades, que são uma evolução moderna dessa mesma ideia? O peão não é só um brinquedo, é uma herança cultural que gira através da história. Qual vocês acham que é um dos brinquedos mais antigos do mundo? Surpreendentemente, o National Toy Hall of Fame elegeu a areia pré-histórica como um dos brinquedos mais antigos do mundo. Desde que o ser humano existe, crianças no mundo inteiro usaram a areia para brincar. Bastava a imaginação e as mãos para transformar um punhado de grãos em castelos, montanhas, pistas de corrida ou o que mais a criatividade permitisse. É o brinquedo mais democrático e acessível que existe, presente em praias, desertos, parquinhos e até caixas de areia improvisadas. É incrível como algo tão simples pode ter um papel tão gigantesco na história da infância, não acham? A natureza nos dando o primeiro playground. Seguindo nossa exploração, chegamos a um item que é praticamente sinônimo de brincadeira, a bola. As bolas estão entre os primeiros brinquedos criados intencionalmente para as crianças, e sua história remonta a cerca de 4000 a.C. No Egito Antigo, arqueólogos encontraram bolas feitas de papiro trançado e até mesmo de tecido, cuidadosamente colocadas em túmulos infantis. Na América Central, há cerca de 3700 anos, as crianças das civilizações Olmeca, Maia e Azteca já se divertiam com bolas feitas de borracha natural, extraída de árvores locais. A bola é, sem dúvida, uma campeã de popularidade através dos milênios. Preparem-se para mais uma curiosidade que vai fazer o queixo de vocês cair o ioiô. Estamos falando de mais de 2500 anos de existência. Exemplares de ioiôs foram encontrados na Grécia Antiga, datados de cerca de 500 a.C. Esses ioiôs gregos eram feitos com discos de terracota, uma espécie de cerâmica, e muitas vezes eram decorados com pinturas de deuses ou cenas do cotidiano. Apesar dessas raízes antigas, o ioiô, na forma como o conhecemos hoje, com aquele mecanismo de dormir e a possibilidade de fazer manobras incríveis, surgiu nas Filipinas. O ioiô é a prova de que boas ideias nunca envelhecem. Quem aí nunca tentou manter um bambolê girando na cintura, nos braços ou até no pescoço? Esse aro colorido que parece tão moderno, na verdade, tem raízes históricas profundas lá no Egito Antigo. Por volta de 1000 a.C., as crianças egípcias já se divertiam com grandes argolas feitas de videiras secas, que eram flexíveis e leves. O bambolê moderno, feito de plástico colorido e vibrante, como a gente conhece e ama, só surgiu bem mais tarde, nos Estados Unidos,
em 1958. É a história de uma brincadeira ancestral que ganhou uma roupagem moderna e conquistou o planeta. Agora vamos falar de um jogo que exige destreza, concentração e uma boa dose de agilidade manual. O jogo das pedrinhas. No Brasil, ele é super conhecido como Cinco Marias. O que talvez muitos de vocês não saibam é que esse jogo simples, de arremessar e pegar pedrinhas ou pequenos objetos, tem origens pré-históricas. Na Grécia Antiga, por exemplo, esse jogo era chamado justamente de astrágalo e era extremamente popular, não só entre as crianças, mas também entre os adultos. É incrível pensar que uma brincadeira tão singela, que requer apenas algumas pedrinhas ou pequenos objetos e um pouco de habilidade, sobreviveu por milênios, passando de geração em geração. Chegamos a um gigante do mundo dos brinquedos. Um nome que é sinônimo de criatividade e construção: Lego. Quem aí não passou horas e horas montando e desmontando universos inteiros com esses bloquinhos coloridos? Tudo começou na Dinamarca, com um carpinteiro chamado Ole Kirk Christiansen. No início, lá pelos anos 1930, a empresa dele produzia brinquedos de madeira. O plástico só começou a ser utilizado pela Lego em 1949, com a produção dos Automatic Binding Bricks, os precursores dos tijolinhos que conhecemos. A partir daí, o Lego se tornou esse fenômeno mundial que estimula a imaginação, o raciocínio lógico e a coordenação motora de crianças e adultos. Vamos falar agora de um brinquedo que transformou qualquer criança em artista, mesmo sem lápis nem papel: o Etch-a-Sketch. No Brasil, ele ficou super conhecido como traço mágico ou lousa mágica. Essa invenção genial foi criada por um eletricista francês chamado André Cassagnès, no final dos anos 1950. Lançado oficialmente em 1960 pela Ohio Art Company, o Etch-a-Sketch se tornou rapidamente um dos brinquedos mais populares e icônicos do século XX. O Etch-a-Sketch não era só um brinquedo, era uma tela para a imaginação, onde cada traço era uma pequena aventura. Quem não teve ou não desejou ter um ursinho de pelúcia na infância? Aquele amigo fofinho, companheiro de todas as horas, guardião dos nossos segredos. O primeiro urso de pelúcia com membros móveis, muito parecido com os que conhecemos hoje, foi criado na Alemanha, em 1902, por Margaret Steiff. A popularidade do urso de pelúcia explodiu mesmo nos Estados Unidos, quando o presidente Theodore Roosevelt, apelidado carinhosamente de Ted, participou de uma caçada onde se recusou a atirar em um urso. Inspirado por esse ato de compaixão, um lojista de Nova York, Morris Michtom, criou ursos de pelúcia e os chamou de Teddy's Bear, urso do Ted. O sucesso foi imediato e estrondoso. E para fechar nossa lista com chave de ouro, vamos falar de um fenômeno mais recente: o Fidget Spinner, aquele brinquedinho giratório que apareceu do nada e, de repente, estava nas mãos de todo mundo, de crianças a adultos, em 2017. Nos anos 1990, uma engenheira química americana chamada Catherine Hettinger criou um brinquedo giratório com o objetivo de ajudar crianças a canalizar sua energia e promover a paz. O Fidget Spinner moderno, com seus rolamentos e design aerodinâmico, foi promovido como uma ferramenta para ajudar pessoas com ansiedade, TDAH e autismo a se concentrarem e aliviarem o estresse. Independentemente dos debates sobre sua eficácia terapêutica, não há como negar que ele se tornou uma febre global, um verdadeiro case de viralização de um brinquedo simples, mas hipnotizante. E aí, curtiram essa viagem incrível pelo mundo dos brinquedos? É impressionante como cada um deles carrega um pedacinho da nossa história, né? Como vimos hoje, os brinquedos não são apenas meras fontes de diversão passageira para as crianças.
Eles são artefatos culturais poderosos que refletem a sociedade, a tecnologia, os valores e até mesmo os sonhos de cada época. Desde um simples peão de argila da Babilônia até um sofisticado conjunto de Lego, cada brinquedo nos conta uma história sobre quem fomos e como evoluímos. Se você gostou deste vídeo, não esquece de deixar aquele like caprichado aqui embaixo, porque ajuda demais o canal a crescer. Compartilhe com seus amigos e, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma das nossas próximas aventuras. Muito obrigado pela companhia e até a próxima. Gap 3is. Mas antes de nos despedirmos, que tal darmos uma espiadinha no futuro? Explorando os brinquedos do futuro. Como a tecnologia está moldando a próxima geração de brinquedos. Imagine brinquedos que podem interagir com crianças de uma maneira nunca vista antes, utilizando inteligência artificial para aprender e se adaptar às preferências e ao comportamento de cada criança. Brinquedos de realidade aumentada que transportam os pequenos para mundos mágicos diretamente da sala de estar. Impressoras 3D que permitem que as crianças criem seus próprios brinquedos personalizados. E quem sabe, até mesmo robôs companheiros que ajudam no desenvolvimento emocional e social dos pequenos. Essas inovações não só prometem tornar a brincadeira ainda mais divertida, como também abrem novas possibilidades para a educação e o desenvolvimento infantil. O futuro dos brinquedos é um campo vasto e excitante, onde a tecnologia e a imaginação se encontram para criar experiências incríveis. Fiquem ligados, porque em breve traremos mais novidades sobre essa fascinante jornada dos brinquedos através do tempo e do espaço. Até mais! E antes de terminarmos, vamos explorar uma tendência fascinante: brinquedos e cultura pop. A influência dos filmes e séries. Quando pensamos em brinquedos icônicos, muitos vêm à mente por causa de sua conexão com filmes e séries populares. Desde os bonecos de ação de Star Wars até as figuras colecionáveis de super-heróis da Marvel, esses brinquedos não só capturam a imaginação das crianças, mas também dos adultos. Filmes e séries de TV têm o poder de transformar brinquedos em itens de desejo, criando uma ponte entre a diversão e a narrativa. Brinquedos baseados em personagens e histórias populares permitem que as crianças recriem suas cenas favoritas e inventem novas aventuras, expandindo sua criatividade e empatia. E não é só isso. Esses brinquedos também se tornaram itens de colecionador, valorizados por fãs de todas as idades. A cultura pop continua a moldar o mercado de brinquedos, trazendo novos lançamentos e edições especiais que encantam gerações. Fiquem atentos, pois o mundo dos brinquedos e da cultura pop está sempre se reinventando, trazendo novidades emocionantes para todos nós. Até a próxima! E agora, para encerrar com chave de ouro, vamos explorar o fascinante mundo dos brinquedos mais caros do mundo. Estes não são apenas brinquedos. São verdadeiras obras de arte, muitas vezes incrustadas com pedras preciosas e feitos de materiais raros. Imagine um ursinho de pelúcia coberto de cristais Swarovski, ou um carrinho de controle remoto banhado a ouro. Esses brinquedos não são apenas para brincar, mas para admirar e colecionar. Por exemplo, a boneca L'Oiseleur, criada pelo artista Christian Bailly, é uma autômata de 1,2 metros de altura, vestida com roupas luxuosas e adornada com joias. Seu valor? Aproximadamente 6,25 milhões de dólares. Outro exemplo é o Hot Wheels de diamantes, um carrinho de brinquedo que custa cerca de 140 mil dólares. Esses brinquedos de luxo não são apenas símbolos de status, mas também exemplos de artesanato e design excepcionais. Eles mostram como a criatividade humana não tem limites, transformando simples brinquedos em tesouros inestimáveis. Então, da próxima vez que você olhar para um brinquedo, lembre-se de que alguns deles são verdadeiras joias que encantam tanto crianças quanto adultos. Até a próxima! Enquanto exploramos o mundo dos brinquedos,
Não podemos esquecer dos brinquedos educativos, que combinam aprendizado e diversão em um só lugar. Esses brinquedos são projetados para estimular a mente das crianças, ajudando no desenvolvimento de habilidades essenciais como lógica, criatividade e coordenação motora. Desde blocos de construção que ensinam princípios básicos de engenharia, até jogos de tabuleiro que incentivam o pensamento estratégico, os brinquedos educativos são uma ferramenta poderosa no crescimento infantil. Eles não apenas proporcionam horas de entretenimento, mas também preparam os jovens para os desafios do futuro. Um exemplo clássico é o quebra-cabeça, que melhora a resolução de problemas e a concentração. Há também brinquedos de codificação que introduzem as crianças ao mundo da programação de uma maneira acessível e divertida. E não podemos esquecer dos kits de ciência, que despertam a curiosidade natural e o amor pela exploração. Portanto, ao escolher um brinquedo, considere aqueles que oferecem mais do que apenas diversão. Brinquedos educativos são investimentos valiosos no futuro das crianças, proporcionando uma base sólida para seu desenvolvimento intelectual e emocional. Até a próxima aventura no mundo fascinante dos brinquedos. Ao longo das décadas, os brinquedos passaram por uma incrível transformação, refletindo as mudanças culturais, tecnológicas e sociais de cada era. Nos anos 1950, os brinquedos de madeira e metal eram comuns, com designs simples, mas duráveis. Na década de 1960, a popularidade dos brinquedos de plástico cresceu, trazendo cores vibrantes e novas formas. Os anos 1980 marcaram a ascensão dos videogames, com consoles como o Atari e o Nintendo capturando a imaginação das crianças. Nos anos 1990, a tecnologia avançou ainda mais, introduzindo brinquedos eletrônicos e educativos que interagiam com os usuários. Hoje, estamos na era dos brinquedos inteligentes, com robôs programáveis e realidade aumentada, oferecendo experiências interativas e imersivas. Cada década deixou sua marca, mostrando como os brinquedos evoluíram para se adaptar às necessidades e aos desejos das crianças de cada geração. É fascinante ver como algo tão simples como um brinquedo pode contar a história da nossa sociedade e continuar a inspirar as gerações futuras. Até a próxima aventura no mundo fascinante dos brinquedos.